Oi pessoal, hoje eu tô aqui com esse casal maravilhoso, o Marquinho, que é o nosso professor aqui da WhatsApp, e a Débora, a esposa dele. Dá um oi pessoal. É que você falou WhatsApp, eu falei WhatsApp, logo depois ficou estranho. Você falou mais um. Marquinho, É que você falou WhatsApp, a gente... Hoje eu tô aqui com esse casal maravilhoso, o Marquinho, que é o nosso professor aqui da WhatsApp, e a Débora, que é a esposa dele. Então, gente, hoje a gente vai passar algumas dicas, né? A gente separou aí 5 dicas de como você pode aprender o inglês. E para começar, eu queria conversar um pouquinho com o Marquinho aqui, porque o Marquinho ele já morou nos Estados Unidos e ele vai contar um pouquinho da experiência dele, como que foi lá. Bom, eu participei de um programa chamado Ciência Sem Fronteiras e morei nos Estados Unidos aproximadamente durante 1 ano e 4 meses. E sim, foi uma experiência fantástica, muito bacana, muitos amigos. Então o inglês me proporcionou algo inimaginável na minha vida, que foi essa experiência, participar de um programa de intercâmbio com tudo pago, assim, para estudar engenharia de petróleo, que era o meu campo de estudo na época, e foi fantástico. Agora chega de papo, então vamos para essas dicas de como você pode estudar melhor o inglês. Mas antes eu queria perguntar uma coisa pro Marquinho aqui, que veio na minha cabeça agora. Você acha que a pessoa ela precisa realmente estar matriculada numa escola de inglês para aprender inglês? Não necessariamente. Eu acredito que as 5 dicas que a gente vai falar, elas são mais importantes do que você estar matriculado numa escola e você ter que ir a uma escola aprender. Acho que as 5 dicas é até mais importante do que você se matricular numa escola. A escola ajuda, mas se não tiver alguma dessas dicas que a gente vai dar também, não adianta você estar matriculado numa escola. Né? Exatamente. A escola ajuda a te dar um caminho, uma direção para onde estudar, tal, mas o principal é as dicas que a gente vai dar agora. Então vamos lá, primeira dica. Praticar bastante. É muito importante a prática diária. Muitas pessoas acham que pode estudar 2 horas no final de semana, 3 horas no final de semana e não estudar durante a semana, não estudar nada durante a semana. Mas não funciona assim. O idioma é como se fosse seu alimento. Você tem que estudar um pouco todo dia. Então é mais interessante estudar 15, 20 minutos todo dia do que 2, 3, 4 horas no final de semana. Ter esse contato todo dia um pouquinho, né, com o Isso, inglês. todo dia tem que ter um pouquinho de prática, né? Você vai separar um material ali que você está estudando e repetir. Também, a gente não fala inglês o tempo inteiro no nosso dia a dia. Sim. Então se a gente não parar para estudar pelo menos 15 minutinhos, 20 minutinhos por dia, se perde algo que você estudou, que você acaba esquecendo. Você não fala, só no trabalho você não fala inglês. Você chega na sua casa, você não fala inglês. Então, você tem que realmente separar esse tempinho diário para você estar lembrando o que você está estudando, praticando e tal. Então é isso aí. Dica número 1, sempre estar em contato com o inglês, sempre praticar. Dica número 2, se envolver com o idioma. É muito importante você ouvir bastante. Vamos pensar numa criança que está aprendendo a falar. Imagina o tanto de coisa que ela já ouviu na TV, dos pais, de todo mundo falando antes dela falar a primeira palavra dela. E porque às vezes tem essa pergunta, por que a criança fala primeiro mamãe? Imagina quantas vezes a mãe fala, oh, mamãe tá aqui, mamãe fez isso, mamãe fez aquilo, então ela fala mamãe. Então a criança ela ouve muito antes de soltar a primeira também palavra. As palavras assim, como que essa criança falou essa palavra? Ela já ouviu em algum lugar, várias vezes no desenho e acaba falando. Então, importante, ouvir bastante, seriado, filmes, música, tudo que você puder fazer para ouvir o inglês, isso vai afinando o seu ouvido para quando você precisar usar aquela informação em inglês, sair de forma mais natural. E falando de seriado, tem algum seriado assim que vocês indicam mais, que acham que é mais fácil? Então, tem uma última série que saiu na Netflix, Stranger Things, que fala, eu acho que por ela ser antiga, assim, dos anos 70 e tal, a língua já deles é mais tranquilo. Sim. E nós tentamos assistir toda em inglês, com o áudio e a legenda em inglês. Por que é importante a legenda? Porque às vezes fala tão rápido que é importante ter legenda para você entender um pouco melhor as palavras, o que ele diz. E às vezes eu não entendi todo o contexto. Por exemplo, Marquinhos às vezes entendendo mais do que eu. Como eu já falei que eu não tive experiência fora e tal. Mas mesmo que eu não entendesse toda a frase, eu entendi o contexto. Sim. E isso vai ajudando na minha cabeça a entrar realmente no inglês e tal. Legal. E tem a Friends, né? Friends, muito bacana, muito legal, cotidiano, então, assim, fantástico para quem está aprendendo inglês assistir Friends. Você falou, tentamos
assistir todo em inglês? Nós assistimos. Nós assistimos todo em inglês. Deu a ideia, tipo assim, vocês são professores e tentaram assistir em inglês? Não, que nada. Não, amor, eu falei que assistiu todo em inglês com áudio e negócio. Mas tem que ser, ué. Aí eu falei assim, Marquinhos pode ter entendido tudo, mas eu não entendi. Não, mas gente. Tem outras séries também, que é bem legal. Acho que deve procurar séries que falem de cotidiano. Às vezes a pessoa gosta de uma série de ficção científica, pode ser um pouco complicado, um assunto muito complexo. Por exemplo, eu estou tentando fazer a Débora assistir essa série de cotidiano, colocando a Débora assistir direto em inglês. E tem dado bastante resultado, né, Débora? Sim. Eu também oriento a minha aluna Evelyn a fazer isso. Assistir em inglês seriados de cotidiano, muito boa. E a Emily também, tá ali. Emily tá nos bastidores ali. Bastidores. Terceira dica é não se preocupe com a gramática. Eu acho que a gramática também, ela vem naturalmente, né? Conforme você vai entrando em contato com a língua e tal, é uma coisa que você aprende naturalmente. Eu acho que você não precisa focar tanto na gramática, né? Exatamente, quando você está aprendendo, é aquela ideia da criança. Você está aprendendo a falar, então você não tem a preocupação gramatical no início. Imagina a criança aprendendo a falar e o pai querendo ensinar gramática ao mesmo tempo. Sim, isso não acontece. Você primeiro aprende a falar, depois você vai se preocupar com a gramática, né? É o que ajuda muito a pessoa não se preocupar, pensar tanto na gramática técnica. Isso aqui é verbo, isso aqui é um modal, isso aqui é um adjetivo, é um advérbio. Você não pensa muito nisso. Você tenta praticar, você tenta falar aquela ideia. Depois você vai estudando isso quando você estiver tranquilo, estiver confortável em falar. Sim. Quarta dica. Agora todo mundo esqueceu a quarta dica. Quarta dica. Não tem medo de errar. Eu falo uma coisa que eu sempre, quando eu comecei a aprender inglês, eu sempre falava e tentava me embolar no inglês para tentar falar. Meus professores, até Marquinhos fala isso, que é se arriscar. Às vezes você não vai entender direito como que fala aquilo. Mas se você tentar, o professor vai te corrigir, ou alguém, se você começar com alguém vai te corrigir. Isso mostra que você tem interesse em aprender a falar da melhor maneira. Você tem que se jogar, não pode ter medo de errar. Uma coisa que eu vejo também é que muitos métodos e professores se preocupam muito em ensinar o aluno a pronúncia. E às vezes o aluno tem tanto medo de pronunciar errado que não fala. Não vou falar porque eu vou falar errado. Mas se você for olhar o sotaque de estrangeiros, né, árabes, indianos, japoneses, de forma assim, até engraçado de ver como é um sotaque bem peculiar, como você consegue perceber muito bem o sotaque dessas pessoas. E eu acredito que o brasileiro é muito perfeccionista nisso. Quando a gente quer aprender inglês, os professores e os métodos exigem muito nessa pronúncia, que eu não acho que seja algo que você precisa cobrar tanto do aluno no começo. É claro, você vai se aperfeiçoando com o tempo. Mas acho que no começo não se preocupe tanto com uma pronúncia detalhadamente certa. Você se preocupe em falar. Você está errando um pouquinho, não tem problema. Com o tempo você vai se tornando mais fluente, vai se tornando mais confortável em falar o idioma. Porque senão você ficar com medo de falar, ficar toda hora usando o tradutor, você não vai aprender nada. Não, pô, fica no tradutor, vai falar. Tá gravando ainda? A hora que você tá gravando, porque minha memória tava... E a quinta e última dica. É importante você falar, usar o idioma no seu dia a dia. Às vezes parece coisa de maluco, mas você ir no supermercado e imaginar o que você está fazendo em inglês. Você está comprando uma coisa, pensa como é que seria aquela frase, aquela ação. A conversa. Isso, conversa com você mesmo. Foi no banco, eu estou pagando uma conta. O que eu estou falando em inglês? I am paying a bill. Então você começa a falar as coisas que você está fazendo. Vai fazer uma lista de tarefas, faz ela em inglês. Uma lista de compra, faz em inglês. Não sei todas as palavras em inglês. Coloque em português para você estudar depois. Mas sempre está falando. O que eu acho muito legal é quando você vai para frente do espelho, faz pergunta e você mesmo responde. Porque às vezes você não tem um parceiro para conversar, você não tem uma pessoa com quem você consegue conversar todo dia. Quando você vai no supermercado, na padaria, nos locais, você não fala inglês todo dia. Então você tem que usar você mesmo. Vai pro espelho e conversa. Até mesmo já mandei mensagem para a Evelyn em inglês, para ela me responder em inglês. Isso também é importante. Você estuda com alguém que faz inglês tal, junto com você, ou
não faz com você, mas faz em outra escola. Manda mensagem. Hoje o teclado tem a opção de colocar em inglês. Gravar áudio, isso ajuda. Outra coisa também, você falando do celular, é você colocar na configuração a linguagem, né, do seu celular em inglês. Porque isso te força também a querer saber o que é escrito ali, isso, né? Te ajuda bastante. A memorizar também algumas palavras que você às vezes não vai ver no seu dia a dia ali na aula. Isso. Vocabulário. Só tem, então cresce o seu vocabulário, né? Galera, então essas foram as 5 dicas, eu espero que você tenha gostado. Inclusive, a WhatsApp também vai abrir novas turmas agora em agosto. Sim. Vai ter uma aula experimental. Dia 2 de agosto, às 7 horas da noite, aqui na nossa sede, né, aqui na WhatsApp Marataízes. Entre lá no nosso Instagram e tal. Vou deixar aqui embaixo as informações. Segue a gente lá, e lá a gente sempre posta também algumas dicas em inglês, tal, frases motivacionais pra te motivar a estudar inglês. E então, dia 2 de agosto, 7 horas da noite, aqui na escola WhatsApp Marataízes. Venha, a gente sempre faz sorteios, é uma aula diferente, é pra você conhecer o nosso método, que é bem diferenciado. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, de dar muitos likes aqui, ó, de compartilhar também, se você conhece alguém que está querendo aprender inglês. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Se inscreva, dá uns likes.